Recentes revelações abalaram o mundo da astronomia como uma tempestade, graças ao telescópio espacial. Neste vídeo, discutiremos a mais recente descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb, que desafia a teoria do Big Bang. Imagine a complexidade de construir uma galáxia a partir do zero. Certamente não é uma tarefa fácil. O universo levou cerca de 350 milhões de anos para formar suas primeiras galáxias, que eram pequenas partículas se comparadas às massivas galáxias que observamos hoje. Prepare-se para algo surpreendente, pois os cientistas acabaram de fazer uma descoberta revolucionária que desafia todas as regras conhecidas. Foram detectadas antigas galáxias que se acredita terem se formado apenas 500 milhões de anos após o suposto Big Bang, graças ao inovador telescópio espacial James Webb. Essas galáxias desafiam completamente o que pensávamos que sabíamos sobre o universo. Com populações de dezenas ou até mesmo centenas de bilhões de estrelas, esses gigantes cósmicos deixam especialistas, como o físico teórico americano Michio Kaku, completamente perplexos. Pense nisso, essas galáxias se formaram em estágios muito iniciais da história do universo, algumas delas contendo uma massa colossal de estrelas, não apenas algumas vezes maior que o nosso Sol, mas bilhões de vezes maior. Surpreendentemente, uma única dessas galáxias poderia abrigar uma quantidade de estrelas com uma massa até 100 bilhões de vezes maior que a do nosso Sol. Isso faz com que nossa modesta Via Láctea, com sua massa de meros 60 bilhões de vezes a massa estelar, pareça insignificante em comparação. Como afirmou uma das cientistas envolvidas no projeto, essa é apenas uma fração ínfima no vasto espaço. Até mesmo o físico teórico Michio Kaku acredita que essas descobertas revolucionárias preencherão grandes lacunas em nosso conhecimento, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa. A equipe de astrônomos responsável por essa descoberta impressionante até apelidou essas estrelas de devoradoras do universo, pois, se elas realmente existirem, toda a nossa compreensão sobre a formação das galáxias precisará ser amplamente revisada, questionando até mesmo os princípios mais básicos da cosmologia. Já se perguntou como um universo que começou como uma partícula minúscula evoluiu para sua imensidão atual? De acordo com o modelo do Big Bang, que remonta a mais de 13,7 bilhões de anos, o universo surgiu a partir de um ponto extremamente quente e denso. Mas o que ocorreu em seguida para transformá-lo naquilo que observamos hoje? Imagine o universo como um bebê recém-nascido, crescendo a uma taxa impressionante. Durante um surto de crescimento, aumentando seu tamanho mais de 90 vezes. Conforme crescia, a matéria se condensava e o universo esfriava. Então algo mágico ocorreu. A recombinação, onde elétrons se uniram para formar átomos, tornando o universo transparente. No entanto, veio a Era das Trevas. Um período de escuridão cósmica. Antes do surgimento de estrelas e galáxias. Cerca de 150 a 400 milhões de anos depois. O cosmos começou a emergir dessa escuridão, em um processo chamado de reionização. Após 9 bilhões de anos desde o Big Bang, nosso sistema solar ganhou vida. Mas aqui está a parte surpreendente. Essas recém-descobertas galáxias têm cerca de 13,5 bilhões de anos. O que significa que começaram a se formar durante a Era das Trevas. E elas são tão imensas que desafiam 99,9% dos modelos cosmológicos cuidadosamente criados pelos cientistas. Essa descoberta é tão revolucionária que está levando os cientistas a questionarem suas teorias e revisarem seus modelos, reavaliando completamente nossa compreensão científica da formação de galáxias. A descoberta dessas galáxias com bilhões de anos desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o início do universo. Essas galáxias encontradas logo após o Big Bang são tão massivas e possuem uma densidade de matéria tão incrível, que os cosmólogos estão perplexos, como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Exceto que esse pino é feito de um material que ainda não compreendemos completamente. A matéria escura. E não é só isso. Estudos recentes sobre
Nossa própria galáxia, a Via Láctea, revelaram descobertas chocantes. Algumas partes da Via Láctea se formaram há apenas 800 milhões de anos após o Big Bang. Os astrônomos fizeram uma pesquisa abrangente de centenas de milhares de estrelas para reconstruir o quebra-cabeça da formação de nossa galáxia. Os resultados são fascinantes e desconcertantes ao mesmo tempo. A história da Via Láctea é uma tapeçaria completa de eventos. O disco interno, onde nosso Sol está localizado, é mais jovem e se formou cerca de 13 milhões de anos após o Big Bang, o que é surpreendentemente rápido. O disco mais antigo e mais espesso, que se estende ainda mais, provavelmente começou a se formar ainda mais cedo. Mas há mais, o bulbo central, outro componente de nossa galáxia, surgiu de uma fusão com outra galáxia chamada H Enceladus, há cerca de 8 a 11 bilhões de anos. Essa fusão dramática está reescrevendo nossa compreensão da história do universo. No entanto, essas descobertas vêm com um desafio. A magnitude e as características dessas galáxias estão desafiando nossa compreensão atual da cosmologia. A densidade da matéria e a discrepância entre a quantidade de matéria normal e a matéria escura em seus halos estão deixando os cientistas perplexos e até preocupados. A equipe de pesquisa tem examinado minuciosamente seu trabalho em busca de erros, mas os dados e suas interpretações permanecem sólidos. A ideia de reescrever todos os livros de história e ciências é assustadora, e os pesquisadores estão lutando com a possibilidade de que nosso conhecimento do universo esteja muito equivocado. Será que cometemos erros humanos em nossos cálculos, ou estamos à beira de uma grande mudança de paradigma em nossa compreensão do cosmos? Essas descobertas certamente levantam mais perguntas do que respostas, e os cientistas estão investigando ansiosamente os mistérios do universo na esperança de desvendar seus segredos e lançar luz sobre as origens enigmáticas de nossa existência. Mesmo antes da mais recente descoberta surpreendente, que desafiou nossa imaginação, o telescópio espacial James Webb tropeçou na galáxia mais antiga já vista no universo, conhecida como classe Z13. É incrível pensar nisso, essa galáxia remota é verdadeiramente impressionante. Cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, revelações surpreendentes estão deixando os astrônomos atordoados, pois têm o potencial de reescrever completamente os primeiros capítulos da história cósmica, conforme a conhecemos. Uma dessas revelações é a galáxia classe Z13, com uma idade impressionante de mais de 13 bilhões de anos. Apesar de sua idade avançada, essa galáxia deixa os cientistas boquiabertos por sua massa incrível, ultrapassando 1 bilhão de sóis. No entanto, em termos de tamanho, ela é menor em comparação com nossa própria Via Láctea. Mas não é apenas a classe Z13 que desperta o fascínio dos cientistas. Eles também se depararam com outra galáxia antiga, a classe 11, que está localizada nas proximidades e tem aproximadamente a mesma idade que a anterior, GNZ11. Essa descoberta ganhou manchetes em 2016, quando os astrônomos a detectaram usando o telescópio espacial Hubble da NASA. A GNZ11 se formou apenas 400 milhões de anos após o Big Bang e tem uma idade estimada de 13,4 bilhões de anos. É impressionante que essa galáxia seja 25 vezes menor que a Via Láctea e possua apenas 1% de sua massa. No entanto, o que é ainda mais surpreendente é que a GNZ11 é um verdadeiro prodígio na produção de estrelas, gerando novas estrelas a uma taxa 20 vezes maior do que nossa própria galáxia durante seus primeiros estágios de formação. O uso do infravermelho é fundamental nessas descobertas, pois permite que os telescópios detectem a luz que percorreu vastas distâncias ao longo de bilhões de anos antes de chegar à Terra. Essa luz tem comprimentos de onda mais longos devido à expansão do espaço-tempo, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho. O desvio para o vermelho ocorre porque a cor da luz muda para o espectro vermelho à medida que ela se estende pelo espaço. Esse efeito é observado quando se analisa a luz proveniente de galáxias distantes, que aparece ligeiramente mais avermelhada em comparação com a luz das galáxias próximas. A cor avermelhada que observamos em galáxias distantes ocorre porque o espaço entre nós e essas galáxias não é estático, mas sim está em expansão. Isso significa que as galáxias estão se afastando de nós.
Essa revelação revolucionou nossa compreensão do movimento galáctico, pois não são as galáxias que estão se movendo pelo espaço, mas o próprio espaço que está se expandindo. Quanto mais rápida a galáxia se afasta de nós, maior é o valor do desvio para o vermelho, indicando uma maior distância e uma maior extensão da luz. Ao estudar o desvio para o vermelho, os astrônomos conseguem voltar no tempo e observar os estágios iniciais do universo, quando as estrelas emitiram sua luz pela primeira vez, que desde então foi desviada para o espectro infravermelho. Agora, vamos abordar outra revelação incrível: o Telescópio Espacial James Webb, JWST. Esse telescópio confirmou as estimativas de distância para 4 galáxias, sendo uma delas com um valor impressionante de desvio para o vermelho de 13,2. Isso implica que estamos observando essa galáxia como ela era cerca de 320 milhões de anos após o Big Bang. Os astrônomos estão extremamente entusiasmados com essa descoberta. O professor Curtis Lake, da Universidade de Finchley, no Reino Unido, afirma que esperaram décadas por esse momento. É difícil compreender como as galáxias podem surgir do nada e se formar completamente em um piscar de olhos em termos de escalas de tempo cósmicas. No entanto, como acontece com qualquer descoberta revolucionária, surgem desafios. Poucas galáxias têm desvios para o vermelho tão altos quanto o da Jade GS 130. A equipe de evolução cósmica liderada por Finchley pensou ter encontrado uma galáxia com um desvio para o vermelho de 16,4, apenas 240 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, acabou sendo uma impostora, revelando um desvio para o vermelho de 4,9. Ainda assim, é uma descoberta impressionante, embora não bata recordes. Isso apenas mostra que, no campo da astronomia, até mesmo o menor erro pode resultar em uma consequência completamente diferente. Apesar dos obstáculos, o telescópio espacial James Webb continua a expandir nossa compreensão dos cosmos. Tanto em termos de ações no campo quanto no uso desse instrumento, estamos avançando cada vez mais na exploração e compreensão do universo. Há alguns pesquisadores que sugerem que a formação de galáxias pode ter começado em um desvio para o vermelho de 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang. Isso levanta questionamentos sobre nossa compreensão atual do universo. A capacidade do telescópio espacial James Webb de observar cada vez mais longe no tempo do que se pensava anteriormente está produzindo resultados impressionantes. Os astrônomos estão apresentando planos para o próximo ciclo de observações científicas. Essas descobertas nos levam a refletir se o Big Bang realmente ocorreu. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.